Bom, vamos lá. Gente, boa noite a todos e a todas. Me chamo Luciano Miralha, líder diamante da Doterra. Para quem ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai estar compartilhando hoje o segundo episódio da série dos bônus que a gente vai destrinchando aqui dentro da nossa equipe. Bom, hoje o bônus que a gente vai fazer é montar estrategicamente o nosso bônus do poder de 3. É um bônus hoje que já temos inúmeras pessoas dentro da nossa organização que já fecham bônus poder de 3, nível 3. Vamos falar o que é isso, tá? Porque tem gente nova aqui. Então, bônus poder de 3, nível 3 é um bônus que a pessoa ganha somente desse bônus, independente das outras comissões, até R$ 7.500, com apenas 39 associados dentro do seu time. Gente, quando a gente vai montar um time, o que é que a gente precisa? Tá? A gente primeiro precisa identificar as pessoas que vão fazer parte da nossa equipe, porque essas pessoas serão nossos parceiros de negócio. Tem pessoas que preferem chamar de sócio, só que assim, o sócio não do ramo tradicional. Por isso que eu prefiro falar parceiro de negócio, porque cada um é dono do seu próprio negócio sem ter que dar satisfação para a pessoa que te trouxe. A sociedade, você tem sim que ficar dando aquela satisfação, mas o parceiro de negócio não que você não tenha compromisso com as pessoas que estão dentro da sua equipe, mas o que é legal disso? O que é que a gente tem que ver? A gente tem que identificar algumas coisas nos nossos parceiros que a gente quer montar a nossa estrutura de equipe do Poder de Três. Primeiro, a gente tem que identificar a dor da pessoa. Um exemplo, eu, Luciano, tenho 45 anos, já trabalhei com 8 CNPJs ativos em meu nome. E o que é que sempre me doeu? Tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, tempo de qualidade para viajar. Eu não tinha tanto problema na questão de gerar renda, mas isso é uma característica minha. Porém, eu tinha uma dor que muitas pessoas têm, falta de tempo de qualidade, principalmente com a família. Então, você identificando a dor daquela pessoa, você tem como ajudá-la. Você tem como saber se aquela pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai querer vir desenvolver um trabalho junto contigo, que vai sim querer fazer algo paralelo ao que ela já faz, para que a gente consiga o quê? Ajudar ela a acabar com aquela dor, que foi o meu caso. A minha dor era o tempo, era a minha dor, era a falta do tempo, era a falta de algo que não dependesse somente de mim. Outra coisa é a respeito do propósito, porque quando a gente olha apenas para os resultados financeiros, quando a gente olha apenas para o nosso resultado, a gente fica muito egoísta e com isso a gente não consegue atingir o alvo. Então, o nosso parceiro, a gente tem que saber qual a dor dele, qual o propósito, para o que é que ele está querendo fazer do terra. Se ele vai ter um nível de compromisso maior, menor, você tem que saber isso. Até porque, na hora da gente montar um time e na hora da gente reposicionar pessoas abaixo dele, a gente tem que saber o nível de comprometimento daquela pessoa. Mas se a gente não faz perguntas para as pessoas que estão entrando na nossa equipe, na nossa rede, a gente fica nadando sem direção. A gente fica navegando, na verdade, sem direcionamento, às cegas. O nosso negócio, gente, ele não é sobre óleos essenciais. O nosso negócio é sobre pessoas. Antes da gente começar essa reunião, a Kátia Diniz estava falando a respeito do que ela tem sentido de melhora na vida dela como pessoa. O nosso negócio não é de óleo. Nosso negócio é de pessoas. E quanto melhor a gente consegue se relacionar com as pessoas, entender o propósito, entender a dor daquela pessoa, quanto melhor a gente consegue se conectar e tirar o melhor daquela pessoa, independente se você concorda com como ela trabalha, ou concorda com o estilo de vida, ou concorda ou não como ela se comporta. Gente, todos temos defeitos. Eu sou o primeiro que tem um monte de defeitos. Mas o que é que eu tenho aprendido nesse modelo de negócio que hoje a gente desenvolve? É que a gente precisa extrair das pessoas o melhor delas, sem ficar apontando somente para os defeitos. Esse nosso negócio, ele é de propósito. Esse nosso negócio é para ajudar na dor daquela pessoa, daquela necessidade. Se a necessidade dela naquele momento é o produto, apresenta o produto. Difícil é uma pessoa que não tem uma necessidade financeira hoje no Brasil. Mas, às vezes, o problema dela não é gerar riqueza, não é gerar renda. O problema dela é porque ela tem algo que não tem propósito. Ela já está saturada de trabalhar aonde ela está trabalhando. Ficar aguentando reclamação de chefe, ficar aguentando outras situações, né?
que podem ocorrer dentro do trabalho. Entendam que esse nosso negócio, ele é de pessoas. Tem pessoas aqui no nosso time que se dão bem com todo mundo. Tem pessoas dentro do nosso time que brigam umas com as outras. Se analise para ver se o problema não começa em você. E calma, tem jeito. Quando a gente entrou nesse negócio há 4 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver esse mercado consumidor em Doterra, o meu jeito de tratar as pessoas era um, hoje é outro. Tudo é um desenvolvimento pessoal. Qual é o seu porquê? Você já parou para pensar? Por que que você está fazendo Doterra? Isso é muito importante. Sabe por quê? O exemplo. Eu sei o porquê dos meus líderes mais próximos, diretos a mim. Por que que eu sei o porquê? Porque eu faço pergunta. Eu sei qual é a dor, eu sei qual é o propósito, e eu sei que quando ele desanimar, que isso vai acontecer não só na Doterra, mas em qualquer profissão, a pessoa se desanima. É normal. Só que diferente do ramo tradicional, quando a gente está dentro do modelo de negócio da Doterra, que você não tem chefe, que você é seu chefe, que você administra o seu tempo, que você domina seu tempo, né? Você pode esfriar, mas quando você esfria, eu sei como te incentivar a continuar pelo teu porquê. Então, essa pergunta vocês têm que saber dos downlines de vocês, dos líderes diretos de vocês. Vocês têm que saber o porquê deles para que vocês possam ajudá-los na hora da dificuldade. Outra coisa, vocês têm que aprender a identificar os perfis. Nós temos 3 perfis hoje na Doterra. O primeiro que é cliente preferencial, o segundo que é o compartilhador, ou seja, o cliente ele só quer usar o produto e está tudo certo. Eu era um cliente preferencial. Hoje, eu e a Gláucia somos líderes diamante da Doterra, mas o nosso perfil inicial era cliente e está tudo bem. Segundo perfil, compartilhador, sabe aquelas pessoas que não querem muito compromisso, que não vão fazer a sua ativação todos os meses, não são aquelas pessoas que estão comprometidas, são pessoas que elas veem Doterra como uma renda extra. Né? Às vezes a pessoa quer ganhar R$ 1.000 a mais, R$ 800 a mais, para poder complementar ali, para poder pagar um cartão de crédito que ela excedeu no mês passado, e aí ela trabalhou um pouco mais esse mês, compartilhando, vendendo, cadastrando de vez em quando. Esse é o perfil do compartilhador e está tudo bem. Só que o compartilhador, ele tem tendência a desistir. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai pesar na balança. Porque assim, aqui a gente tem 2 jeitos da gente ter resultado, ou você tem um resultado inexpressivo ou pequeno, né, fazendo de uma forma amadora, ou você também pode adquirir as habilidades que a gente vai ensinando. Porque assim, o teu upline, se você confiar no teu upline, fazer o que o teu upline fala, fazer o que o teu upline te orienta a executar, você vai crescer. É a questão de você ver, ouvir, confiar. A gente não quer que as pessoas sejam apenas compartilhadores. Tem pessoas que elas querem e está tudo bem. Não tem problema. Tem pessoas que não vão querer ser construtores de negócio, mas a gente está falando hoje de bônus de poder de 3. E para você montar um bônus de poder de 3, nível 3, você tem que ter construtores de negócio, porque são pessoas que você vai analisar o perfil e você vai colocar estrategicamente posicionado dentro da tua equipe. Não que os compartilhadores não possam estar, podem, mas é aquele negócio. É aquela pessoa que não tem todo aquele nível de compromisso de um construtor de negócio. Então, a gente tem que aprender a identificar esses 3 perfis para que a gente não se frustre com as pessoas. Quando a gente olhar, não, é porque realmente aquela pessoa ali realmente é um compartilhador. Na verdade, aquela pessoa ali, ele está ali como consultor, mas ele é mesmo um cliente. Todo mês ele compra, então não posso ficar chateado com aquela pessoa. Então, a gente tem que entender e discernir esses 3 perfis que a gente tem dentro, tá? Da nossa equipe, isso é normal. Bom, alguém aqui conhece ou já ouviu falar sobre Robert Kiyosaki, que é o autor daquele livro famoso, um best-seller. Na verdade, o Robert Kiyosaki hoje é um mentor gigantesco a nível global na questão aí de finanças. Ele escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem já ouviu falar ou já leu? Digita aí no chat, eu. Inclusive, o livro que faz parte do nosso modelo de negócio, que é o negócio do século XXI, é desse mesmo autor. Então, aqui, a gente tem 4 quadrantes. Isso daqui foi feito pelo Robert Kiyosaki, então ele separou ali no Pai Rico, Pai Pobre. Se você ainda não leu esse livro, leia, que é uma leitura fantástica. Você não enjoa, rapidinho você vai ler esse livro. Então, ele separou aqui em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o empregado, o segundo quadrante abaixo é o autônomo, o terceiro e o quarto quadrante são os melhores. É dono de negócio e investidor. Por quê?
Porque esses dois outros quadrantes, eles vão te gerar tanto crescimento financeiro como também liberdade de tempo. O empregado, ele está ali, às vezes, limitado. Às vezes a pessoa tem um ótimo emprego e ganha bem, está tudo bem, só que ele não tem liberdade de tempo. Ou às vezes ele não consegue realizar sonhos maiores. Ele quer, às vezes, levar a família dele para ir para a Disney. E está tudo bem. A pessoa vai ter que se planejar para poder ir. Mas o dono de negócio, o investidor, é o quadrante que, com essa ferramenta que nós temos em doTERRA, a gente pode se tornar. Então, autônomo sempre depende somente das vendas dele. Sempre somente das vendas. Vocês conhecem pessoas dentro da organização de vocês que, além de trabalhar com doTERRA, trabalham com vendas, sendo autônomo? Sim ou não? Então, vocês sabem que essas pessoas sempre vão depender delas. Os compartilhadores, eles são autônomos. São os compartilhadores. Por quê? Porque ele está só dependendo de vender, de vender, de vender. E tem gente que só quer trabalhar assim, está tudo certo. O empregado, limitado, normalmente na questão de salário, de evolução, e sempre vai decaindo a remuneração dele porque não acompanha a inflação do mercado. O dono de negócio e o investidor é o que hoje nós, construtores de negócios, desenvolvemos em doTERRA. E é o que nós queremos montar. Porque a partir do momento que você monta um time, que você monta uma equipe, que você monta o teu bônus do poder de 3, você é um dono de negócio. Porque você tem um negócio. As pessoas, às vezes, não conseguem entender que doTERRA é o seu negócio. Só que você carrega ele dentro da sua mochila. Entende? A gente carrega dentro da mochila, gente. Não que a gente não possa fazer de forma presencial, não que a gente não possa fazer reuniões, apresentações presenciais, fazer classes grandes em auditórios, fazer eventos grandes. Claro que pode, mas essa é a graça do nosso negócio, que você não precisa ter aquelas despesas fixas. Olha, vocês sabiam que se a doTERRA trabalhasse com outro modelo de negócio, de franquia, ia dar mais quem queria, ia dar um monte de pessoas querendo pagar 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais para ter uma franquia da doTERRA. Porque às vezes a pessoa só consegue visualizar o negócio dela se ela estiver ali pegando na porta, entrando ali no escritório dela, lá olhando, visualizando que aquilo ali é a empresa dela, entende? Então, é assim mesmo. Eu recomendo, tá? Leiam esse livro, O Negócio do Século XXI, e leiam esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, que está aqui os 4 quadrantes. Como é que funciona o nosso modelo de negócio? Porque, assim, tem muitas pessoas que têm alguns preconceitos, né? Marketing de relacionamento, marketing multinível, marketing de rede, tudo a mesma coisa. Marketing multinível, marketing de rede, é uma profissão como qualquer uma. Se vocês derem um Google, qual foi o início do marketing multinível? Quando foi o início do marketing multinível no mundo? Qual o país de origem? Vocês vão ver. Foi depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. E vocês vão ver por que que eles inventaram esse modelo de negócio, que você está montando uma comunidade de consumo, e quando você monta essa comunidade de consumo, você é dono daquela comunidade de consumo. É como se você abrisse várias mini franquias que podem ser até maiores do que você. Cada uma vai ter o seu resultado de acordo com o seu comprometimento de trabalho, porém, você vai ganhar um percentual sobre toda aquela movimentação que aquela sua franquia, entre aspas, gera. Então, você sim é um dono de um negócio. Isso vai te gerar o quê? A liberdade de não depender somente de você estar ali convidando, se somente de você estar ali levando um produto para alguém para revender. Não que você não possa, mas a gente está falando hoje sobre montar uma estrutura estrategicamente de um bônus do poder de 3. Por que que eu estou falando sobre todos esses conceitos? Porque é fundamental que você entenda qual é o modelo de negócio que você trabalha. E se você ainda não sabe muito sobre isso, a gente consegue te compartilhar muito material e você estando junto com a gente nessa caminhada todas as segundas-feiras, a gente vai estar sempre derramando, transbordando o nosso conhecimento que a gente tem desenvolvido durante esses 4 anos para você. Eu só preciso de 2 anos de comprometimento de qualquer pessoa para ajudar aquela pessoa a mudar a vida dela financeira na doTERRA. Nós estamos vivendo um momento único de crescimento. Único. Quando a gente foi para a fábrica no dia 24 do mês passado, de agosto, nós tivemos uma grata surpresa de ver tão poucos líderes fazendo parte do movimento que doTERRA já gera no Brasil. Ou seja, é muito pouca gente sendo construtor de rede,
sendo dono de negócio, abrindo comunidades de consumo, porque isso sim vai fazer a gente ter liberdade de tempo, ter liberdade geográfica e financeira. Então, vamos lá. Falei já tudo que eu queria falar na questão para vocês entenderem um pouco sobre os conceitos básicos do nosso negócio. Na semana passada nós falamos sobre o bônus de início rápido, mas nós não vamos falar dele hoje. A gente vai soltar o treinamento de bônus de início rápido ao vivo no YouTube. Bom, vamos falar do bônus hoje, que é um dos bônus mais queridos de vários downlines que nós temos aqui. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas aqui na sala que fecham bônus do poder de 3, nível 3, que dá R$ 7.500 de comissionamento todos os meses. Ou seja, renda residual, renda recorrente. O bônus do poder de 3, ele é um bônus que ele é aplicado, primeiramente, depois que você acha seus consultores. Então, quando a gente acha 3 parceiros de negócio para desenvolver esse trabalho junto com a gente, desenvolver esse mercado consumidor, então quer dizer que eu só tenho que achar 3, Luciano? Não. Você tem que achar o máximo de pessoas possíveis para desenvolver esse negócio contigo. O máximo. Esses 3 aqui são os que vão estar mais comprometidos com você. Esses 3 são aqueles que vão realmente fazer esse negócio acontecer contigo. Por isso você vai saber o porquê, por isso você vai saber a dor, por isso você vai saber o propósito, por isso você está começando a entender que você tem que montar uma estrutura de negócio, você tem que montar uma estrutura que você possa contar com aquelas pessoas. Você pode, às vezes, dentro do primeiro mês, achar aí 5, 6, 7, 8 consultores em um único mês. Isso é normal acontecer, porque quando você começa a Endoterra, a sua lista está viva, está quente, está fervendo. Então, você quer conversar, e você quer falar, e você quer compartilhar, e você quer apresentar para o maior número de pessoas possíveis. Mas esses 3 primeiros parceiros de negócio, quando você acha eles desde o primeiro mês que você entra, no mês seguinte, quando eles fazem a sua ativação, porque vocês sabem que consultor, ele tem que fazer uma ativação mínima, que são 100 pontos. Porém, consultor da nossa equipe, a gente sugere que cada um faça 150 pontos individualmente, para que tanto as pessoas abaixo de você já fiquem qualificadas a fechar o teu primeiro nível do teu bônus do poder de 3 de 250, porque quando você acha 3, no mês seguinte, elas fazem as suas ativações, ou seja, as suas recompras, o seu LRP, e com isso, se cada um fizer 150, você fecha o volume de equipe de 600 pontos. Por isso que isso aqui a gente fecha em equipe, por isso que a gente precisa de parceiros comprometidos em quererem realmente mudar a trajetória financeira da sua casa, e a pessoa, e você que está trazendo aquelas pessoas, vai ganhar os primeiros R$ 250, igual como está aqui no exemplo. Então, o que é que acontece? Você entrou hoje, você foi convidada aí pelo Roberto, estou olhando aqui em cima, e aí o que é que acontece? Você foi convidada pelo Roberto, você está fazendo parte aqui da parceria que o Roberto trouxe para você fazer junto com ele, só que agora ele vai te ensinar como você ganhar seus R$ 250. E não vai ensinar só para você, vai ensinar para você e para as outras 2 pessoas que ele trouxe para o negócio, porque ele já montou o primeiro nível do poder de 3 dele, de 250. E quando ele ensina, como é que ele vai ensinar? É pegando na mão, fazendo junto, prospecção de lista, convidando junto, apresentando junto de forma presencial online. Quando ele te ensina a fazer isso, você vai encontrar seus 3 parceiros. E ele vai ensinar isso para cada um desses parceiros. Quando isso ocorre, cada um dos primeiros parceiros dele vai ganhar os 250. E ele fechou o segundo nível do poder de 3 dele com 9 pessoas. Isso vai gerar o quê de bonificação para ele? R$ 1.250. E vai gerar 250 para cada parceiro dele. Ou seja, ele tem aqui 3 parceiros no primeiro nível e ele tem 9 parceiros no segundo nível. O que é maravilhoso? É que esses 9 novos consultores, que são parceiros dos 3 principais dele, cada um deles também tem a possibilidade de achar os seus 3 parceiros, e com isso, cada um desses 9 consultores que entraram esse mês podem também ganhar os 250. E quando isso ocorre, o Roberto vai ganhar R$ 7.500. E aqui a gente tem 3 pessoas no primeiro nível. A gente tem aqui, ó, 9 pessoas no segundo nível. E a gente tem aqui, ó, 27 pessoas no terceiro nível. Essas pessoas estão o quê? Altamente comprometidas em quererem mudar os seus resultados. Então, não se chateie se você montou a sua estrutura do bônus do poder de 3 sem
você saber o porquê, você colocou às vezes um cliente lá, às vezes você colocou um compartilhador que não tem aquele compromisso de todo mês se ativar, mas de vez em quando ele se ativa. Porém, o que é que eu posso dizer para você? Que você tem sim como organizar, colocar outras pessoas nos lugares, se você não tiver, e você tem sim como se desenvolver para sair de cliente para ser um construtor de negócio. Você tem sim como você mudar de fase, de sair de ser apenas um compartilhador e ser um construtor de rede, porque eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que, além de precisarem dos produtos, elas também precisam da oportunidade. Então, quando você não tem segurança de chamar alguém para o negócio, eu entendo. Por quê? Porque o cliente e o compartilhador, ele ama o produto e ele só sabe falar de produto. Às vezes a pessoa que está dentro da tua organização, ela vai falar: "Cara, eu não consigo, Luciano, achar um consultor". Aí eu vou fazer algumas perguntas para ela ou para ele, e eu sempre identifico. É porque ele é um cliente ou então, às vezes, ele é um compartilhador, ele só gosta, ele só ama o produto. Ele não parou, porque tem muitas pessoas que falam assim: "Eu vou ter que estudar todos esses produtos, eu vou ter que fazer um curso de aromaterapia, eu já comprei um curso de aromaterapia", sim ou não? Para começar a fazer o negócio do terra. Gente, não precisa. A gente só precisa ter um resultado na gente. E a gente não precisa nem ter o resultado completo com os 12 olhos. Se você tiver com os 12, maravilha. Mas com um único produto, seu olho já brilha para falar daquele produto para a pessoa. E aí, quanto mais você entender que você cresce desenvolvendo mercado consumidor, mais você vai querer entender sobre o modelo de negócio. Quanto mais você se profissionalizar no modelo de negócio, mais você cresce, porque o produto ele vai fazer o resultado acontecer na vida da pessoa. Entendam, vocês não vão crescer sabendo tudo de produto. Vocês vão crescer o mais rápido possível, vocês sabendo o maior número de informações sobre o negócio. E não são muitas coisas, mas claro, precisa de uma dedicação, precisa de uma organização. Por isso que você tem um mentor, você tem líder, você tem a pessoa que te cadastrou, você tem seu upline, você tem sua linha ascendente, para você recorrer na hora que você precisar. Mas você tem que se comprometer em mudar o seu resultado para poder você realmente montar e ser o dono de seu negócio. Você está ali naquele quadrante, dono de negócio, para daqui a pouco você ser o investidor. O que você gera dentro de doTERRA, você pega e investe em outras coisas para multiplicação de riqueza. Entenda, bônus de início rápido é aquele bônus da indicação. O bônus do poder de 3 é o bônus de estruturação de consultores, da equipe, do time. E vocês sabem que quando essas pessoas recompram e elas já têm mais de 60 dias de cadastradas, elas geram para vocês o próximo bônus que a gente vai falar na próxima segunda-feira, que é o Unilevel. Então, quando você foca em achar consultores, quando você foca em montar em uma estrutura de bônus de poder de 3, automaticamente você está focando em ser dono de negócio, em ser construtor de rede. Porque não é à toa que a doTERRA montou esse bônus do poder de 3. Ela montou que é para te ensinar, para te provar que qualquer pessoa pode desenvolver esse negócio sem ter nenhum tipo de conhecimento prévio. Porque, gente, se a gente parar, é muito simples. A gente chama 3, um exemplo, nós chamamos 10, mas esses 3 são os mais comprometidos. Entraram 7, 8, não tem problema, mas esses 3 são os mais comprometidos. E tu ensina os teus 3 comprometidos a encontrar 3 comprometidos, que ensina a encontrar mais 3 comprometidos. E aí, o que acontece com isso? Você está montando um time sem mesmo você ter tipo de qualquer outra habilidade. Eu nunca trabalhei com marketing multinível. Gente, a doTERRA ela não se intitula como uma empresa de marketing multinível, só para vocês saberem. Ela paga a gente dentro desse modelo, porque é um modelo que mais treina, mais capacita e é o mais justo na questão de remuneração, porque você ganha de acordo com o que você consegue produzir e desenvolver habilidades nas pessoas que você está treinando e está capacitando. Eu falei que ia ser um treinamento bem condensado para você conseguir entender os conceitos para poder você chegar nessa estrutura de dono de negócio. Bônus do poder de 3. Eu sou dono de um negócio. Eu sou dono de um negócio. Sabe há quanto tempo eu já ganho esse bônus? Há mais de 2 anos e meio em doTERRA. Eu sou dono de um negócio.
Então, o que é que eu quero? É transbordar o meu conhecimento, para que vocês também sejam donos do negócio de vocês. É sobre isso. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela audiência que vocês deram.